Olá, estes são os Diálogos Ítalo-Brasileiros. Eu sou o professor Rui Badaró, estou com o Dr. Nicola Cosentino e juntos continuaremos a discutir direito italiano e, nos últimos programas, em especial, a questão da cittadinanza, da cidadania italiana, suas alterações, reflexos e, especialmente hoje, conversando com o Nicola ao longo da semana, estivemos juntos aí em Roma. Eu tive a oportunidade de acompanhar no dia 24 o emblemático início do julgamento pela Corte Constitucional Italiana sobre essa questão, né, relativo aos processos que foram iniciados em Bolonha. E no dia 25 de junho, portanto, recentemente, nós tivemos uma decisão também do Tribunal de Turim, de Torino, e nesta decisão nós vimos mais uma vez a Corte Constitucional ser chamada para decidir sobre a bendita legislação nova, né, a tal Lei de 74 de 2025, oriunda do Decreto-Lei 36 deste ano, dia 28 de março de 2025. Estimado Nicola, boa tarde. Daqui desde Lisboa, você desde Boa tarde. Firenze. Tudo bem contigo? Exatamente. Boa Excelente. tarde. Nicola, conta uma coisa para mim. Eu li a ordinança, né, e é importante que aqueles que nos acompanham entendam que é uma decisão interlocutória do magistrado no processo. O Nicola vai comentar um pouquinho mais sobre isso. E eu tive a impressão, Nicola, que essa decisão ela ultrapassa os limites aí do caso concreto e nos obriga, enquanto juristas, enquanto advogados, profissionais do direito, sem exceção, que atuam ou se debruçam sobre assuntos relacionados ao direito constitucional, ao direito internacional privado, mesmo ao público, né, aos direitos humanos, portanto, sobre efetivamente os rumos do reconhecimento da cidadania italiana neste cenário atual. Ou seja, especialmente após a promulgação do Decreto-Lei 36 e sua conversão em lei em maio agora, no dia 23 de maio de 2025, né, a Lei 74. E nós sabemos, todos acompanham, né, e muitos colegas brasileiros estão a espernear relativamente às restrições, Nicola, que foram bastante significativas aí, e ensejam aí uma, abre aspas, reconstrução da cidadania e os sanguíneos. Pois bem, pessoal, Tribunal de Torino por meio de uma decisão interlocutória. Eu entendo o professor Rui Badaró com uma coragem interpretativa, afirmou o óbvio, ou seja, a cidadania italiana por descendência não nasce de um gesto administrativo, mas de um vínculo originário que a ordem jurídica apenas reconhece. Enfim, e nessa decisão, o magistrado acolheu o pedido de transcrição de um nascimento ocorrido no exterior e ele recordou que não é a burocracia que concede identidade, mas sim o direito. E essa identidade, salvo o melhor juízo, o Nicola vai poder explicar para todos vocês que nos acompanham com muito mais atenção, profundidade. Eu entendi, né, que essa identidade, né, o magistrado aponta nesse sentido, quando amparada por documentos autênticos, laços de sangue, não pode ser negada com base em norma superveniente que tenta, por via oblíqua, entendimento meu, novamente, reconfigurar o próprio conceito de pertencimento nacional, que é isso que nós temos discutido nos últimos diálogos italo-brasileiros. Enfim, Nicola, parece-me que essa decisão cumpre um papel fundamental. Ela reafirma a força normativa do direito internacional privado, que nós somos apaixonados e nos debruçamos, trabalhamos com ele, e deixa claro que um ato de Estado civil estrangeiro regularmente emitido, observando-se a regra de conexão lex loci, tem validade jurídica e deve ser respeitada, desde que, por óbvio, não viole a ordem pública italiana. E mais, para concluir.
Ordem pública que não é capricho cultural ou um moralismo administrativo, entendo, que seja uma cláusula jurídica e não ideológica. E para comentar justamente esta ordenança, bem como as possíveis consequências, né, após a audiência do dia 24 de junho, eu estou com o querido Nicola, que passará agora a lecionar para mim e todos aqueles que nos acompanham. Nicola, a palavra é tua e conto aí com as tuas lições. Boa tarde, Rui, mais uma vez, e obrigado por suas palavras. Será uma primeira leitura dentro de uma tempestade que continua agora sim, não é mais um chamar como fazia alguém nos anos passados a cada nova cada novo julgamento. Será que as pessoas perdem a cidadania? Será? O que será? Seria a música, mas eh, hoje temos um quadro na nossa frente que está, bom, que está se pintando nos dias que temos na nossa frente e atrás de nós. O que quero dizer? Foi publicada dois, três dias atrás por algumas mídias esta ordenança de uma nova remessa da lei de reconhecimento da cidadania italiana para a Corte Constitucional. E tentamos fazer um pouco de cronologia para dar uma ordem à nossa cabeça, porque foi um ano bastante animado nesse sentido. E tudo começa em novembro. Na verdade, tudo começou com as protestas de alguns parlamentares eleitos no exterior contra os inúmeros italianos que moram no exterior. Então, seria a primeira vez que um eleito vai contra os próprios eleitores de forma direta. E foi um parlamentar da base desse governo que ativou um pouco o debate sobre esse problema. E outro parlamentar apresentou uma proposta de lei para que as pessoas, para que fosse limitado a duas gerações o reconhecimento da cidadania e limitado ao conhecimento do idioma italiano. Isso foi em 2023, logo depois do começo dessa legislatura parlamentar. E si chega a 2024, quando o Tribunal de Bologna eh, pede para a Corte Constitucional, como é o nosso sistema de revisão constitucional, o juiz publica assim chamado ato de promovimento, ou seja, propõe à Corte Constitucional uma interpretação da lei melhor que a Corte Constitucional declare que a lei de cidadania vigente em 2024, que era aquela para quem nos acompanha de sempre, digamos, eh, fosse interpretada no sentido de dizer que quem estivesse com mais de duas gerações de antepassados italianos, ou seja, no máximo um neto de avô italiano, pudesse pleitear para o reconhecimento da cidadania, eh, eh, interpretando a lei com uma interpretação aditiva a essa lei e na base da nossa Constituição e na base do risco que o povo italiano fosse incrementado por pessoas sem laços com a Itália, ou falando do genuine link, de um princípio muito debatido no direito internacional, e não é um princípio pacífico, pelo contrário, estamos numa época de link múltiplos. Ou será que a Itália já antevê o levantamento de maiores muros nos confins internacionais? Eu torço que não, mas é uma minha ideia pessoal. Dizendo que a Itália tem um reconhecimento restrito da cidadania, que será o risco para também o cumprimento das obrigações italianas eh, com respeito ao direito da comunidade europeia. E após esse promovimento deste juiz,
seguiram os promovimentos de juiz de Milano, de Roma e de Firenze, todos mais ou menos no mesmo sentido, e com a suspensão de processos em algumas cortes, por causa disso, porque isso facultiza o juiz que esteja lidando com um processo com o mesmo objeto a suspender o processo até a Corte Constitucional se pronunciar. Eh, Em janeiro, aprendemos que o governo representado pela advocacia pública, que é a única parte necessária do processo constitucional, a parte privada do processo de primeiro grau não é uma parte do processo necessariamente, pode ou não aparecer, nem a parte das associações, etc. Digo isso porque houveram reclamações pela exclusão de algumas associações, etc. A Corte Constitucional apenas recentemente, questionável ou não, mas esta é a praxe da nossa Corte, admitiu alguns, assim chamado amicus curiae, ou seja, admitiu que algumas associações apresentassem na pasta do processo constitucional uma opinião a respeito do caso, mas sem atribuir uma relevância que não fosse a escolha do juiz constitucional, ou seja, o juiz pode não ler, porque no nosso processo constitucional o sistema é incidental para a revisão das normas constitucionais eh, por os conflitos de atribuição entre poderes do Estado, é incidental, ou seja, apenas se uma norma acaba na frente de uma autoridade judiciária eh, em geral, às vezes foi considerada tal também alguma autoridade administrativa em função jurisdicional, mas apenas se o juiz desse juízo considera relevante e não manifestamente infondata, si fala in italiano, ou seja, ausente di fundamentação, uma questão de constitucionalidade, redige uma ordinança, como é aquela que a gente está comentando agora, envia os documentos a pasta do processo para a Corte Constitucional e deve indicar quais são os parâmetros violados da Constituição pela norma di lei, só di lei, que se considera violada, indicando a solução para a Corte Constitucional. E o que fizeram esses quatro juízes dos casos precedentes. Voltando à cronologia, no final do ano foram acrescentadas as taxas aos 600 euros por pessoa para cada requerente, seja no judiciário, seja no administrativo, pessoas que visem ao reconhecimento da cidadania. E 3 meses depois da entrada em vigor dessas taxas, o nosso governo, da noite para o dia, como é o estilo do governar normativo italiano faz uns 20 anos mais ou menos, publica o decreto tanto criticado 36 de 2025, enquanto nem se conhecia a data da audiência da Corte Constitucional. O decreto atinge o princípio das duas gerações, já cuja aplicação já se solicitava pelas quatro ordenanças dos quatro juízes, algumas nem tinham sido publicadas na época, e no nosso diário oficial. Mas, bem, essa decisão pública, esse decreto-lei, alegando que havia uma urgência por causa de questões de segurança pública nem bem esclarecidas, por causa da carga de trabalho gerada nos consulados, nas prefeituras e nos tribunais pela quantidade de solicitações de reconhecimento da cidadania, é, alegando que tem o risco de que inúmeras pessoas, 80 milhões, números sem indicar as fontes desses números, então, que eu considero errados, mas sem indicar as fontes, se diz que cerca de 80, 100 milhões de pessoas podem se tornar italianos, e alegando esses riscos, se estabelece que quem tiver um avô italiano pode solicitar cidadania. Os demais se considera, palavras, se considera eles nunca ter adquirido a cidadania italiana. Dia 28 de março, decreto-lei publicato no dia 29, e annunciado no mesmo dia 28, a nosso diário oficial
si pubblica à tarde, então o ministro das Relações Exteriores, após um voto conforme do Conselho dos Ministros e sob proposta do presidente dos Conselhos dos Ministros, publica na tarde do dia 28 esta eh, decreto-lei que passa a vigorar a partir do dia 29 di marzo, pelo menos, e que, de fato, estabelece, repito, que quem tiver mais do que uma avó na sua ascendência italiana não pode pedir o reconhecimento da cidadania italiana. Na hora, os consulados param de receber pedidos, a maioria daqueles dos países da maior imigração italiana nunca tem recebido na última década pedidos diretos, sempre pedindo que as pessoas agendassem, ficassem numa fila, etc. Então, mas a partir do dia 28 de março, anúncio do decreto, tudo fechado. Até hoje parece que talvez em setembro as atividades vão recomeçar na fase do agendamento. E começa a discussão parlamentar da medida provisória do decreto-lei. Há uma mitigação desse decreto-lei no final, apenas no sentido que quem já estivesse com uma data agendada com o consulado para entrega de documentos terá essa data garantida e terá a lei precedente a 27 de março aplicada ao caso dele. E menores, filhos de pessoas que já obtiveram reconhecimento da cidadania, poderão ter a cidadania reconhecida após declaração na prefeitura ou consulado competente, feita dentro do dia 31 de maio de 2026, com algumas variáveis que não vou comentar agora, mas com algumas criticidades também com referência a menores, também com referência a familiares que não tenham solicitado a cidadania, por exemplo, até o dia 27 de março. O meu irmão poderia ter obtido, apresentado o pedido dia 27 de março e eu apresentado o pedido dia 28, com as mesmas condições, eu vivendo em algum outro lugar e ele em outro lugar, mesmo lugar, dois pedidos diferentes, dois tratamentos diferentes, a mesma situação. A discussão parlamentar acaba e é publicado no prazo a conversão do decreto nos termos que a gente disse, e mais ou menos um mês depois, a gente, dia 24 de junho, tem a discussão do processo constitucional em Roma, cujo êxito será um julgamento da Corte Constitucional que será publicado auspicabilmente, não sei em português como se diz, mas é possivelmente até o final de julho, mais provavelmente em setembro, outubro, dependendo da carga de trabalho da Corte. Esse juízo terá que se pronunciar sobre a legitimidade da lei anterior a 27 de março, então aos casos já pendentes, de fato, lembrando que o julgamento da Corte Constitucional tem valor retroativo, ou seja, se refere a todas as questões que não sejam objeto de na Itália se fala relacionamentos exauridos, ou seja, não haja julgamento transitado em julgado ou decisão administrativa definitiva sobre o caso, e possivelmente, como algum advogado das partes privadas solicitou no dia 24 de junho, sobre a, a constitucionalidade do decreto número 36 de 2025, que é aquele do qual vamos a discutir agora, com referência a essa última ordem do Tribunal de Torino. Tribunal de Torino que, Nicola, uma parte, uma parte. Antes sim, do doutor Nicola explicar agora a ordenança do Tribunal de Torino, eu já adianto a vocês que nós fizemos uma análise com base nas sustentações orais, né, e no início do julgamento, de possíveis prognósticos, mas não será objeto de nossa análise hoje. Nós faremos oportunamente e, com certeza, antes da decisão, como se fosse uma bola de cristal, em que pese nós não sejamos mágicos, né, Nicola? Então, continuando, explica para a gente e então após ter sobre ouvido.
a Sobre ter ouvido Hortinenza. juristas muito mais, como se diz, autorevoli em italiano de nós, ou seja, juristas muito mais referência na área do direito constitucional, que já anteveram Sim, pelo menos quatro possibilidades no êxito. Tecnicamente, depois o conteúdo será objeto da decisão da Corte. pronto. Então, e a ordinança, Nicola, do Tribunal de Torino? Explica para nós. Bom, explicar é difícil sempre numa área tão magmática do direito e tão fantástica, eu diria, hoje em dia. E, bom, essa ordinanza è prima das ordinanças que foram enviadas para a Corte a partir de novembro do ano passado. E prima no sentido que questiona uma lei existente na área da cidadania e que se refere a um caso de processo de cidadania judicial ativado no Tribunal de Torino o dia 28 de março, no mesmo dia 28 de março, e que em que se discutia o reconhecimento da cidadania de algumas pessoas com origem italiana, mas venezuelanas. Uma coisa interessante é que o juiz já fundamentalmente se pronuncia em favor do reconhecimento da cidadania dessas pessoas, afirmando que, na base da lei precedente, essas pessoas teriam tido a cidadania reconhecida. Porém, por causa da entrada em vigor da nova legislação, eh, ele considera o dever dele, sob solicitação das partes privadas, que no julgamento que foi publicado não sabemos por quem são assistidas, etc., mas um pouco importa. E o juiz afirma ter dúvidas sobre a constitucionalidade do decreto-lei número 36, convertido pela lei 74 de 2025. Io olho fora da Câmara, pois tenho esse. Estou correndo atrás da ordem mais uma vez, pela 10ª vez em 2 dias, na tela do meu computador. O que é interessante desta nova contribuição ao debate, que torcemos terá depois uma paz a certo ponto, pelo menos dentro do ano que vem. E o juiz critica a legitimidade constitucional do decreto 36 nos pontos da retroatividade, da quebra aos princípios de ragionevolezza, que seria de razoabilidade da medida, e de confiança na segurança jurídica, e na base dos parâmetros constitucionais italianos, na base dos parâmetros da Corte Europeia dos Direitos Humanos, da Corte Europeia de Justiça, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e na base do direito vivente, que seria o direito jurisprudencial consolidado, que amadureceu, que era estável antes de 27 de março de 2025, antes da aprovação do decreto número 36. E propõe para a Corte Constitucional, pelo menos essa minha primeira leitura, que a Corte declare aplicável esse decreto número 36 às pessoas nascidas depois da entrada em vigor do decreto. Essa extrema síntese do julgamento. Passando a analisar de forma mais aprofundada o caso, o juiz considera que a previsão do impedimento à solicitação do reconhecimento da cidadania para as pessoas indicadas lá no decreto número 36 seria um impedimento discriminatório na base do princípio da igualdade das pessoas para as pessoas que tivessem nascido antes da entrada em vigor desse decreto e que, confiando na estabilidade normativa, que sim, ficou a partir de 1865, e também na base, na apenas normativa positiva, ou seja, não apenas as normas escritas de lei, mas também as normas da nossa jurisprudência suprema, consolidada
e nunca questionada, pelo menos no último século, afirmou que a pessoa nasce cidadã italiana, salvo ipotesi di perda e di renúncia vigentes no momento em que a pessoa nasceu, ou voluntárias sucessivas, sempre si disse che a perda da cidadania italiana só pode ser voluntária sucessivamente, lembrando todo o debate sobre a grande naturalização brasileira, que foi concluído em agosto de 2022 pelas varas reunidas da nossa Corte de Cassazione número 25318, em 24 de agosto de 2022, e outro julgamento gêmeo. E, e considera que a confiança, um valor constitucional, a confiança da pessoa na estabilidade jurídica, repito, positiva e do direito vivente das pessoas. E que um decreto-lei é ilegítimo na medida em que, eh, retroativamente, ou seja, estabelecendo que fatos já consolidados antes da própria entrada em vigor sejam disciplinados por uma lei nova, elaborada na base de um princípio de emergência questionável, que o juiz não questiona em detalhe, mas que eu considero questionável, e, e na base também do princípio, que não é constitucionalizado, mas é, de qualquer forma, um princípio fundamental do nosso direito, que é a irretroatividade da legislação. E, repito, é constitucionalizado na Itália apenas na área do direito criminal. E adiciona ao juiz que esses princípios não apenas violam os direitos consolidados da pessoa no momento em que a pessoa nasceu, eh, que o degrau de consolidamento desses princípios deve ser considerado forte na base da nossa interpretação constitucional, eh, porque diz a nossa Corte que a duração de uma interpretação já consolida uma, uma expectativa mais forte da pessoa no reconhecimento de um direito. Questiona também, do ponto de vista do direito comparado, o feito que, differentemente che in Alemania, che in Italia è sempre una referenza dal punto di vista logico giuridico, Alemania con lei ordinaria estabeleceu uma data no futuro em que as pessoas que não tivessem já obtido a cidadania mais ou menos 6 meses depois da entrada em vigor da lei, de uma lei de 1999, não podia mais obter reconhecimento da cidadania, para dizer que não pode ter lei retroativa nessa área, que é também uma área relevante do ponto de vista dos direitos humanos da pessoa. E passa a comentar de forma muito efetiva o direito da União Europeia sobre a perda da cidadania, que diz que uma pessoa pode perder a cidadania na base de uma decisão individual, o que o decreto número 36 não é, que admita a pessoa a apresentar as próprias razões contrárias à, à perda da cidadania e a solicitar um reconhecimento da cidadania proporcionado à própria condição individual, que nesse caso foi desconsiderado porque a lei, o decreto-lei é generalizado e não é individual, se refere a uma quantidade indeterminada de pessoas, como qualquer lei, e comenta sobre a relevância na nossa Constituição do artigo 15, parágrafo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela qual nenhum indivíduo poderá ser arbitrariamente privado da própria cidadania ou do direito de mudar cidadania. E essa lei é uma revogação de fato desse direito, e comenta na base da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que também, na base do direito europeu, é princípio geral da nossa ordem jurídica, no mínimo, que ninguém pode ser deprivado do direito de entrar no território do Estado do qual é cidadão, que é também uma limitação aos direitos. E, na base disto, pede que a Corte declare, pelo menos, a irretroatividade do decreto número 36. O que acontecerá agora, para concluir, e que a Corte vai assumir o caso e haverá pelo menos mais uma
decisão sobre o assunto da cidadania nos meses seguintes. Nicola, diga-me uma coisa. Ontem estava a ler com lupa esta ordenança e tive a nítida impressão que o magistrado foi extremamente técnico, por suposto, mas bastante cauteloso em sua decisão em não atacar diretamente a lei, a nova lei, tá? Mas sim a Uhum. questão, ele bateu muito na tecla da questão da irretroatividade. É isso. Sim, Tá? não apenas isso, mas também a contrariedade. Sim, claro, o fio rouge, o fio vermelho é este. O interessante é que a possibilidade de interpretações, eu penso que teremos várias possíveis interpretações. E esta é uma. Esta, com certeza, é uma das possíveis. É sintética e muito efetiva em sintetizar o debate que tinha tido até aquele momento sobre o assunto, porque Sim, sim. realmente o que fica por fora é a possibilidade, por exemplo, que foi levantada pelo presidente pro, pro ex-presidente da Corte do Tribunal de Venezia, que foi tanto atacado no momento em que pediu medidas eh, limitativas ao acesso à justiça, mas foi ele mesmo que criticou o decreto 36, dizendo na audiência parlamentar que houve que o decreto poderia se oferecer críticas sob o ponto de vista do direito da defesa da pessoa, porque o nosso artigo 24 da Constituição afirma que a pessoa só pode, não pode ter limites ao acesso à justiça e, e ao direito à defesa, e esta limitação dos pedidos feita da noite para o dia impede as pessoas o acesso, seja à justiça, seja ao processo administrativo, que era de fato, e eu disse para alguns clientes, para mim não muda muito, eh, claro que muda, mas do ponto de vista conceitual não muda muito, que seja por um decreto ou seja por uma decisão consular, porque o efeito é o impedimento à apresentação de uma solicitação e o atendimento pelo sistema administrativo e judiciário. As filas, o sistema de agendamentos que a pessoa nunca consegue utilizar, etc. Esses são todos instrumentos que impedem o acesso da pessoa à justiça. O que Sim, muda com o decreto sim. 36 é que o acesso é hipoteticamente limitado não apenas à justiça civil, mas constringe a pessoa a agir, a pedir ao filtro jurisdicional, remeter o processo à Corte Constitucional para que a Corte receba menos casos. Essa é a estratégia de defesa do nosso sistema jurídico, ou seja, o governo tem o poder de aprovar o decreto-lei? Tem. O decreto-lei pode limitar o acesso à justiça ao processo administrativo? Pode. O que acontece à pessoa, que a pessoa depois depende das decisões da Corte Constitucional, às quais não se acessa diretamente, como em outros países de tradição latina, mas apenas pelo filtro de relevância não manifesta incostitucionalidade previsto pelo nosso sistema de revisão constitucional. Nicola, muito obrigado por sua análise, sempre com muita técnica, bastante densidade, mas ao mesmo tempo preocupado em não, abre aspas, prever o futuro, como eu fiz uma brincadeira contigo. E, em resumo, pessoal, o doutor Nicola apontou diretamente o magistrado de Torino, do Tribunal de Torino, então ele afastou a aplicação retroativa da lei, firmou os seguintes fundamentos, né, para isso, que a cidadania italiana é originária, pré-existe ao reconhecimento estatal, sendo ato de transcrição meramente declarativo e não constitutivo, está lá na decisão dele. A irretroatividade da lei é uma garantia constitucional que protege situações jurídicas consolidadas, conforme o princípio da segurança jurídica, como Nicola bem apontou, que o magistrado, em sua decisão, trouxe aí uma série de princípios. Ah,
Além disso, a recusa administrativa contraria tratados internacionais ratificados pela Itália, e o Nicola bem lembrou vocês sobre a Convenção Europeia aí de Nacionalidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não menos importante, o ato de nascimento estrangeiro, emitido segundo lei local, e eu falei isso ao longo do nosso bate-papo, eh, e não contrário à ordem pública italiana, ele tem que ser aceito, deve ser aceito pelo Estado italiano, em conformidade com as regras do direito internacional privado. E desagou em sua decisão, salvo o melhor juízo, Nicola, ordenando a imediata transcrição do nascimento, né, no Stato Civile, e condenou a administração às custas do processo. É isso? Desculpa, que Na ordinança, ao final, eu li que ele determinou a imediata transcrição do nascimento, e condenou em custas processuais a administração. É isso? no, questa ordinanza Não? sospende o processo Hum. e manda que seja notificada para a presidência do Conselho dos Ministros, Ah, presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, na base da lei. E a consideração não é que ele deveria ter solicitado isso aham. eh, na base da lei anterior, que isso na base da lei anterior teria dado, ele antecipou qual teria sido o julgamento Ele com a lei antecipou. anterior. Entendi. Então, ele antecipou como seria o Ele, julgamento se dele. fosse, se tivesse sido já apresentado dia 27 de março, eu teria julgado positivamente o processo e Ok, reconhecido a cidadania. ok. Então, só dispõe transmissão para a Corte Constitucional e Se isso suspensão suspende o do juízo. processo, Aham. exatamente, este suspende o processo e, até a Corte se pronunciar, e uma vez que a Corte se pronuncia, o processo pode continuar a correr, eh, eventualmente na base dos novos princípios, porque a pronúncia da Corte Constitucional é sempre retroativa e, e se refere, como dito, aos casos que não foram já fechados Perfeito. por decisão definitiva, administrativa ou judicial. Excelente, Nicola, excelente. Então, pessoal, feito o Nicola, feita a correção da minha interpretação equivocada, daqui eu agradeço mais uma vez a participação, lembrando que muito em breve temos um projeto novo, eu, o querido Nicola Cosentino e mais um colega que é o nosso sociólogo, amplo conhecedor aí da Itália, da cidadania italiana, da italianidade, que é o nosso Daniel Tadoni, que nós deixamos um abraço para ele desde já. É isso, Nicola. Palavras finais com você. Obrigado a todos, obrigado Rui, e ficaremos acompanhando essa novela. Sim. Abraços e até o nosso próximo diálogo ítalo-brasileiro. Valeu, um abraço.